Olá e bem-vindos! A gente vive num mundo governado por regras químicas que são invisíveis, né? Com certeza. Em tudo. Desde a bateria do celular até o que acontece no nosso estômago agora mesmo. É tudo uma dança de moléculas. E hoje vamos mergulhar numa das regras mais importantes dessa dança. O que realmente define a força de um ácido ou de uma base? E não é só sobre ser corrosivo, né? Exato. A gente pensa em algo que derrete metal, mas a verdade é muito mais sobre um equilíbrio delicado, sabe? Um verdadeiro cabo de guerra em nível molecular para ver quem fica com um próton. É uma ótima analogia. E a nossa missão hoje é justamente entender as regras desse cabo de guerra. A gente vai desvendar o conceito de equilíbrio ácido-base para entender como os químicos conseguem prever o comportamento dessas substâncias. O plano é começar pelas definições, decifrar esse código que mede a força, ver como isso se aplica a diferentes tipos de ácidos, entender o que acontece na prática e, claro, dar uma olhada em como as bases entram nesse jogo. Um roteiro completo. Ok, vamos desvendar isso. Para começar do começo, o que, afinal, é um ácido? A gente ouve falar em duas definições principais, a de Arrhenius e a de Bronsted-Lowry. Elas são, assim, muito diferentes? Olha, elas são como uma foto e um filme da mesma cena. A de Arrhenius é a foto. É a mais antiga, mais direta. A mais clássica. Isso. Ela diz que um ácido é qualquer coisa que, quando você joga na água, libera íons hidrogênio, o famoso H+. Simples assim. Simples assim. Uma molécula que a gente chama de HA se quebra em H+ e A-. Fim da história. É bem útil, mas um pouco limitado, sabe? Porque só funciona se o solvente for água. Mas uma relação. Um ácido é um doador de prótons. E uma base? Uma base é um receptor de prótons. Então, quando um ácido como o ácido hipocloroso, o HClO, entra na água, ele não só se quebra, ele ativamente doa o seu próton para uma molécula de água. Ah, então a água participa ativamente. Participa. A água, ao aceitar esse próton, age como uma base. Entendi. Então é uma transferência, o ácido doa e a água recebe. E o que acontece com eles depois dessa troca toda? Eles trocam de papéis. É aí que fica interessante. O ácido HClO, depois de perder o próton, virou o íon ClO-, que é o que a gente chama de base conjugada. Porque agora ele poderia receber um próton de volta. Exatamente. E a água, H2O, que recebeu o próton, vira o íon hidrônio, H3O+, que é o seu ácido conjugado. Agora, é ele que pode doar esse próton. Saquei. Essa visão de pares, sabe, que trocam de identidade, nos dá um quadro muito mais dinâmico e que funciona em qualquer solvente, não só na água. Entendi. Não é só sobre o que o ácido faz sozinho, mas sobre a parceria que ele forma. E essa ideia de equilíbrio me leva a outra questão. Como a gente mede de fato a força nesse cabo de guerra? Como sabemos se um ácido doa seu próton fácil ou se ele se agarra no próton com toda a força? Aí é que entra o número mágico da química ácido-base, a constante de dissociação ácida, ou K. O K. Isso. Pense no K como o DNA químico de um ácido. É um código numérico que revela a personalidade dele. Personalidade. Como assim personalidade? É. Número minúsculo. Minúsculo. Isso revela que ele é um ácido tímido. A grande maioria das moléculas dele prefere ficar intacta, sem doar o próton. O equilíbrio, nesse caso, pende fortemente para o lado dos reagentes. E o contrário? Já um ácido com um Ka muito grande é extrovertido. Ele mal consegue esperar para doar seu próton e interagir com a água. Então, esse único número, o K, é tipo um perfil de comportamento. Ele nos diz se o ácido é do tipo que fica na dele ou se é do tipo que reage com tudo. Perfeitamente. Existe até uma regrinha prática. Um Ka abaixo de 10-3, por exemplo, classifica um ácido como fraco. Ok. Entre 10-1 e 10-2, a gente já chama de moderado. E acima disso, geralmente são os ácidos fortes. O Ka deles é tão grande que a gente nem se preocupa em medir. A gente assume que praticamente 100% das moléculas doam seus prótons. Que interessante. É uma forma muito elegante de quantificar a força, né?
Vai muito além daquela ideia de ser simplesmente corrosivo. Muito além. Isso muda a perspectiva. Mas e quando um ácido tem mais de um próton para doar? Como funciona o cabo de guerra nesses casos? O material fala dos ácidos polipróticos. Eles doam tudo de uma vez? De jeito nenhum. É um processo em etapas. Para doar o primeiro K dele, que a gente chama de Ka1, é de 1,3 vezes 10 a menos 2. Ok, pela nossa régua isso já o coloca na categoria de moderado. Não é super forte, mas também não é dos mais fracos. Exato. Mas aí vem o pulo do gato. Depois que ele perde esse primeiro próton, a molécula que sobra, o HSO3-, tem uma carga negativa. Certo. E agora, para tirar um segundo próton positivo de algo que já é negativo? Peraí, é como tentar separar dois ímãs que se atraem. A força de atração ali fica muito maior, deve ser bem mais difícil. É a analogia perfeita. A atração eletrostática segura aquele segundo próton com muito mais força. E os números mostram isso de forma Brutal. brutal. O Ka da segunda etapa, o Ka2, é 6,3 vezes 10 a menos 8. Com 3 prótons, como o ácido fosfórico, a tendência seja a mesma. Ainda mais acentuada. No ácido fosfórico, o H3PO4, as constantes são da ordem de 10 a menos 3 para o primeiro, 10 a menos 8 para o segundo e 10 a menos 13 para o terceiro. Exponencialmente mais difícil. É por isso que, na prática, em muitas situações, só a primeira dissociação de um ácido poliprótico fraco realmente importa. As outras contribuem com uma quantidade quase insignificante de H+. Um valor tão pequeno como 10 a menos 8 ou 10 a menos 13 deve significar que, na prática, quase nada daquela segunda ou terceira etapa acontece. Isso me faz pensar. Se a gente pegasse um ácido fraco comum, tipo o ácido acético do vinagre, e colocasse na água, o quão pouco dele realmente se dissocia? A gente consegue calcular isso? Conseguimos, e o resultado é bem revelador. O ácido acético tem um K de 1,8 vezes 10 a menos 5, ou seja, ele é fraco. Se a gente prepara uma solução dele, digamos, de 0,5 mol por litro... Uma concentração razoável. Exato, uma concentração razoável. Podemos usar a fórmula do K para descobrir exatamente o tamanho dessa dissociação. E o que os números nos dizem? E eles nos dizem que, no equilíbrio, a concentração de íons H+ que se formam é de apenas 0,003 mol por litro. 0,003. Comparado com o 0,5 inicial. Isso é menos de 1%? Exatamente. Menos de 1% do ácido acético realmente se quebra para doar seu próton. A esmagadora maioria, mais de 99% das moléculas, prefere ficar na sua forma original, intacta. Uau! Isso coloca em perspectiva o que realmente significa ser um ácido fraco. Não é que ele não doa prótons, é que ele faz isso de forma muito, muito relutante. Nossa, isso é um ótimo exemplo prático. E me leva à pergunta fundamental. Por quê? O que na estrutura de uma molécula faz com que ela seja tímida como o ácido acético ou extrovertida como um ácido forte? O que define as regras desse cabo de guerra molecular? Agora a gente está no coração da questão. A resposta está na estabilidade. Estabilidade. Isso. Um ácido será mais forte se a base conjugada que ele forma, depois de doar o próton, for muito estável. Qualquer coisa na estrutura que ajude a estabilizar essa base conjugada vai tornar o ácido original mais forte. E tem 2 fatores que são cruciais para isso, especialmente nos oxiácidos. E quais são eles? O primeiro é a eletronegatividade. Vamos voltar ao nosso cabo de guerra? Imagine 3 ácidos parecidos, HClO, HBrO e HIO. O que muda é o átomo central, cloro, bromo ou iodo. Ok. O cloro é o mais eletronegativo. Ele é o atleta mais forte no cabo de guerra por elétrons. Ele puxa a corda de elétrons com mais força para o lado dele. Exatamente. E esse puxão se propaga pela molécula toda e enfraquece a ligação lá na outra ponta entre o oxigênio e o hidrogênio. Ah, Com a ligação OH mais fraca, o próton H+ se solta com muito mais facilidade. Por isso, o HClO é o mais forte desse trio e o HIO, com o iodo, que é o menos eletronegativo, é o mais fraco. faz todo sentido. A força do átomo central determina o quão frouxo o hidrogênio fica na ponta. E qual é o segundo fator? O segundo fator é ter mais gente ajudando a puxar a corda. Como assim? Pense na série de ácidos do cloro.
O ácido hipocloroso, HClO, com um oxigênio, é fraco. O ácido cloroso, HClO2 com 2, é mais forte. O ácido clórico, HClO3 com 3, é forte. E o ácido perclórico, o HClO4 com 4 oxigênios, é um dos ácidos mais fortes que existem. Quer dizer que cada oxigênio a mais entra no time do cloro para puxar os elétrons. É isso. Cada átomo de oxigênio extra é supereletronegativo e ajuda a puxar a densidade de elétrons para longe da ligação OH. Deixando ela mais fraca. Com 4 deles fazendo isso, a ligação fica extremamente polarizada. O próton fica quase expulso da molécula. E a base conjugada que sobra, o ClO4-, é incrivelmente estável, porque aquela carga negativa se espalha por todos os 4 oxigênios. Entendi. A estrutura dita função de forma muito previsível. Totalmente. É fascinante como a arquitetura da molécula define seu comportamento. Falamos muito sobre ácidos, mas e as bases? A lógica do equilíbrio, do K, funciona da mesma forma para elas? Sim, a lógica é exatamente a mesma, só que espelhada. Para as bases fracas, a gente também tem um equilíbrio. Ok. A definição de Arrhenius diz que uma base é algo que libera íons hidróxido, o OH-, em solução. E assim como os ácidos têm seu DNA químico, o K, as bases têm o seu, a constante de dissociação básica, ou Kb. Então, um Kb pequeno significa uma base tímida que não libera muitos íons OH-? Perfeito. O raciocínio é o mesmo. A amônia, em H3, por exemplo, é uma base fraca clássica. O Kb dela é 1,8 vezes 10 a menos 5. Um valor pequeno. O do ácido acético. Exato. Já a fosfina, pH3, é uma base extremamente fraca, com Kb minúsculo, de 10 a menos 14. E essa ideia de bases fracas tem aplicações que a gente nem imagina. Como, por exemplo? Olha, muitos, talvez a maioria, dos medicamentos são bases fracas. É mesmo? Sim. A forma como um remédio é absorvido no nosso corpo depende totalmente desse equilíbrio. No estômago, que é um ambiente extremamente ácido, essas bases fracas vão capturar prótons e ficar na sua forma de ácido conjugado. Já no intestino, que é mais básico, elas voltam à sua forma original. A capacidade de atravessar as membranas das células e fazer efeito depende de qual forma predomina em cada ambiente. Que loucura! Entender o Kb de um fármaco é a diferença entre um remédio que funciona e um que não faz nada. Que incrível! Então esse conceito de equilíbrio está literalmente decidindo se um tratamento médico vai funcionar ou não. Chegamos ao fim da nossa análise e as coisas ficaram muito mais claras. Recapitulando, a força de um ácido não é sobre ser perigoso, é sobre um cabo de guerra molecular. É uma medida do equilíbrio, que a gente pode ler no seu DNA químico, o Ka. Exato. Essa força não é aleatória, ela vem da arquitetura da molécula. Átomos mais fortes puxando a corda ou mais átomos ajudando a puxar enfraquecem a ligação e facilitam a liberação do próton. Isso. Vimos como isso se traduz em números, mostrando que um ácido fraco como o do vinagre quase não se dissocia. E, finalmente, vimos que a mesma lógica se aplica às bases com a constante Kb, um conceito fundamental até para o desenvolvimento de medicamentos. Exatamente. Dominar esses conceitos de equilíbrio é como aprender o idioma fundamental da química. É o que nos permite entender e, mais importante, controlar como as substâncias se comportam em solução, seja dentro das nossas células ou num reator industrial. Certo. E isso tudo levanta uma questão importante. Toda a nossa conversa foi centrada em um cenário: substâncias dissolvidas em água. A água é o nosso solvente padrão. O palco da reação. O palco. Mas e se o palco desse cabo de guerra mudar? Como os conceitos de ácido e base se comportam num solvente totalmente diferente, como, sei lá, um solvente orgânico? A força muda. A força de um ácido pode mudar drasticamente dependendo de onde ele está dissolvido. Um ácido considerado fraco na água pode se tornar um superácido em outro meio, o que abre um universo de possibilidades e desafios químicos totalmente novo para se explorar.